Bem, a Timol, ela desenvolve um projeto de saúde familiar. Vejam bem, é um projeto que todos os membros da família são beneficiados. Nenhum membro da família sequer está excluído. Isso por si só já é uma grande vantagem, porque a família como um todo vai ter saúde. Isso difere muito de um receituário médico, ele é individual. O medicamento do marido é um, da esposa é outro, dos filhos também é outro, cada um no seu particular. Mas o nosso projeto, ele engloba todos os membros da família. Então, isso é extraordinário. Então, essa parte inicial da nossa palestra, nós vamos falar do nosso projeto de saúde. Vamos falar de saúde. E quando se fala em saúde, nós buscamos ter qualidade de vida. É uma coisa que eu sei que todos vocês vão concordar, que nós buscamos ter qualidade de vida. Mas a pergunta é óbvia, né? O que é qualidade de vida? Para você, o que é que vem a ser qualidade de vida, né? Aí vem uma série de perguntas que nós vamos analisar e vamos chegar à conclusão. É ter qualidade de vida. Para algumas pessoas, ter qualidade de vida é poder comprar tudo que deseja. Mas você concorda que para ter qualidade de vida, saúde é vital? Então, saúde é vital para que você tenha qualidade de vida. É talvez o indicador mais preciso de que você está vivendo com qualidade. Tem saúde. Olha só essa pergunta, né? Você costuma praticar exercícios físicos? Vivemos num período que as academias estão lotadas, né? Mas, até no particular, né? Uma caminhada, exercício. Muitas pessoas têm tido essa consciência nos dias atuais da importância da prática de exercício regular e até com acompanhamento, né? Agora, atentem para essa outra pergunta. Você anda estressado? Bom, vamos mudar para outra pergunta. Você conhece alguém que anda estressado? Ou melhor, eu não sei por que eu estou fazendo essa pergunta. Eu sei que você não conhece ninguém que anda estressado. Na sua casa não tem ninguém estressado. No seu trabalho não tem ninguém estressado. Meus amigos, infelizmente, o estresse se tornou uma praga. As pessoas vivem estressadas. O dia a dia tem levado as pessoas ao estresse, até em níveis elevados. É o estresse por causa do trabalho, por causa do excesso de responsabilidade. Enfim, o estresse, né, ele tem dominado as pessoas com todo em vários âmbitos, né? Então, uma pessoa que tem qualidade de vida, ela não anda estressada. E essa outra pergunta, né, você consegue responder, mas responda para você próprio, de modo introspectivo. Hoje, nesse exato momento, você tem tido tempo para a sua família? Mas quando nós falamos tempo, não é o tempo talvez em frente à televisão, é tempo de qualidade com a sua família. Você tem tido tempo de qualidade com os seus filhos, com a sua esposa? Bom, uma pessoa que tem qualidade de vida, ela passa tempo de qualidade com a família, concordam? E como que está a sua saúde? Você está saudável? Quando foi a última vez, por exemplo, que você fez um check-up de como que está o seu organismo como um todo? Então, você tem certeza que está saudável? Ou costuma, como faz a maioria dos brasileiros, né? Empurrar com a barriga, procura um tratamento simplesmente quando estoura um mal e talvez até súbito? Você está saudável realmente? Está acompanhando a sua saúde? Sabe como que está realmente o funcionamento do seu organismo? Bom, por que te fazemos essas colocações e essas perguntas? Porque qualidade de vida é tudo aquilo que afeta a sua vida. Isso envolve a sua saúde, envolve a sua educação, o seu bem-estar físico, mental, o seu bem-estar psicológico e emocional, envolve o seu relacionamento com as pessoas, o relacionamento social, o relacionamento com os familiares e amigos. Então, tudo aquilo que está à sua volta, no seu dia a dia, influencia na sua qualidade de vida. Isso é um fato. Mas eu também tenho certeza que você concorda que para ter qualidade de vida, a principal característica é essa que vem aí no início do slide, é saúde. Então, pessoas que têm qualidade de vida, elas têm saúde.
Essa é a principal característica. Pois sem saúde, tudo mais à nossa volta é afetado. Então, quando um membro da família está doente, todos os outros acabam sofrendo. Vão trabalhar preocupados, tem que sair do trabalho mais cedo, a preocupação com os exames, com o médico, quando está hospitalizado, perder noite de sono, acompanhando a pessoa. Alguns extremamente religiosos passam a noite orando para que aquela pessoa possa se recuperar. Então, quando a pessoa não tem saúde, é um indicativo claro de que ela não está tendo qualidade de vida. E isso também afeta as pessoas que estão à sua volta. E quando falamos, meus amigos, em ter saúde, nós não podemos deixar de falar sobre água, que é o líquido indispensável para a vida. É sabido por todos que é impossível a vida sem esse líquido precioso que é a água. Tanto é assim, meus amigos, que o ser humano, pelo menos 71% do seu organismo, do seu corpo, é composto por parte líquida, é água. Atualmente se sabe que, pelo menos, nos seus dentes, 3% é líquido. Então você vê uma estrutura óssea, mas ali também tem a parte líquida, tem água. Então 71% do seu corpo é composto por água. Então nós podemos afirmar categoricamente que o ser humano nada mais é do que um aquário ambulante. É o que você tem em maior quantidade no seu organismo, é água. E aí eu te pergunto, quando foi a última vez que o seu médico, nos seus exames de rotina, nos seus exames periódicos, ele perguntou como que está a água do seu corpo, já que é o que você tem em maior quantidade nele? Quando foi que perguntou, né? Eles não perguntam. E você próprio, você tem cuidado desse bem vital, que é 71% do seu organismo, e que você concorda que é um aquário ambulante? Então, 71% do nosso organismo, ele é água, e precisa realmente ser tratado. E aí vem a pergunta óbvia, né? Como que está a água do seu corpo? Tá? Como que está a água do seu corpo? Tem uma analogia muito bem feita e com propriedade, que se compara o seu corpo a um aquário. E os peixes seriam as células. Se você não trocar a água do seu corpo, não tratar ela, o seu peixe vai morrer. E aí você tem a porta de entrada para as mais diversas enfermidades. Você precisa tratar o seu corpo, a água do seu corpo, de modo que o seu sangue, o centro é parte líquida, de modo que os órgãos subsequentes, eles estejam nessa condição aí que baixo, alcalino. E aí vem a pergunta, você tem certeza que seu organismo está nessa condição alcalina, uma condição que vai te propiciar saúde, que vai atacar e defender-se das doenças? Você tem certeza que ele está assim? Bem, algumas situações, ainda falando de saúde, que pode contribuir para o bem-estar do seu organismo como um todo e ele se manter alcalino. Uma situação é os alimentos que você ingere diariamente. Aqui você vê nesse slide vários alimentos, frutas, hortaliças, todos alimentos alcalinos, que vão ajudar a manter o seu corpo como alcalino. Mas temos que admitir que a maioria das pessoas preferem os ácidos, aqueles alimentos que acabam trazendo as doenças para dentro de você. É fato que as doenças não surgem automaticamente. Elas obedecem a um padrão, especialmente de acidez. E aí você tem alguns alimentos como os excessos de açúcares, os refrigerantes, o fast food, você vê os hambúrgueres, a batata frita, que todos nós sabemos quão danosa é para o nosso organismo, mas que infelizmente a maioria não tem dispensado. Então é muito importante que nós venhamos a tratar do nosso organismo, né? Para que o nosso ambiente do corpo ele se torne alcalino. O ambiente alcalino do corpo ele tem um pH ali acima de 7. É o que você está vendo aí, pH, potencial hidrogiônico. O pH, tá? O pH do seu sangue. O seu sangue ele tem um pH em cerca de 7,4. Se ele for abaixo desse valor, olha que informação importante, meu. O seu sangue é ácido. Se o seu sangue for ácido, os seus órgãos também serão ácidos. E todo o seu organismo.
Em resultado disso, você fica vulnerável para as mais variadas situações. Fica vulnerável aos fungos, às bactérias, aos vírus. É sabido, inclusive você vê essa informação aí, que medições do pH da saliva de pacientes com câncer registraram valores entre 4,5 e 5,7. Então, notem, pessoas que têm câncer, elas têm o pH baixo, ácido. Então, o câncer, ele não vai se desenvolver, a menos que seja um fator hereditário, no pH acima de 7,4. 7,4 é o pH do seu sangue. Então, olha a importância de você saber como que está o seu organismo. Se ele está alcalino ou se ele está ácido. E falando da acidez, nós não podemos deixar de fazer alusão ao que disse esse médico alemão Otto Hirsch Walburg. Aliás, até para descontrair, quando fala em Alemanha, nós lembramos numa Copa do Mundo de 2014, né, meus amigos? Lembramos lá no 7-1, mas enfim, isso já passou, né? Vamos falar do médico alemão, né? Mas em 1931, o médico alemão foi ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. E a sua tese vencedora era a causa primária de prevenção do câncer. E ali ele afirmou o seguinte, olha, os tecidos cancerosos são ácidos, os saudáveis, alcalinos. E ele disse mais, qualquer forma de tumor cancerígeno, ele necessita de duas condições para se desenvolver. Uma condição é a acidez no sangue, e a outra condição é a hipóxia, que é a falta de oxigênio, ou a baixa oxigenação. A falta e a baixa oxigenação contribuem para o surgimento e o desenvolvimento de um tumor cancerígeno. Essa tese ela é hoje corroborada pela ampla classe médica. Todos corroboram esse fator. O câncer ele vai se desenvolver a partir dessas condições. A falta ou a baixa de oxigênio, que é a hipóxia, e a acidez do sangue, que é a acidose. Ok? Então, diante disso, nós temos aí o surgimento de diversas enfermidades, inclusive o câncer. Notem que o Dr. Otto Walburg fez alusão à hipóxia, que é a falta de oxigênio. Mas o que causa a hipóxia, né? Olha que informação importante, meus amigos. O excesso de radicais livres é a causa da oxidação celular. E isso gera a hipóxia, que é a falta de oxigênio. Em resultado disso, vem o envelhecimento precoce. Então, a membrana celular é oxidada pelo excesso de radical livre. E aí, logicamente, vem a pergunta, né? O que é o radical livre? O radical livre, ele nada mais é do que o átomo isolado de oxigênio. Tenha em mente que o oxigênio está inclusive presente na respiração. E segundo dados da classe médica, 3% dele se transforma em radical livre, que é benéfico. Mas o excesso dele acaba corroendo a membrana celular. Notem que o nome dele é muito sugestivo, radical livre. Radicalizou esse átomo de oxigênio e está solto. Está sem função dentro do seu organismo. E uma vez que isso ocorre, tudo que ele encontra pela frente, ele vai corroendo. E esse nível elevado de radical livre é causado pelo que você vê aí, olha, os raios ultravioletas, o ambiente poluído do nosso sistema, o estresse, principalmente por causa da vida moderna e agitada, e a péssima dieta alimentar. Então, tudo isso eleva o nível de radical livre. E a sua proteção da célula é distante. E aí você tem a porta de entrada para as mais diversas enfermidades. No meio médico, meus amigos, o radical livre, ele é chamado de agente desgastante da vida. Por isso que alguns médicos dizem que o ser humano não envelhece, enferruja. E está aí a explicação, né? O radical livre, ele causa oxidação. É a ferrugem mesmo que vai corroendo a sua membrana celular. Então, nós poderíamos dizer que o excesso de radical livre, ele é o que você poderia chamar de vampiro da sua célula. Ele rouba a energia dela, destrói a sua membrana celular, ela fica sem defesa e é danificada. Então, nós entendemos assim quais são as causas das enfermidades, né?
o excesso de radical livre, a acidez sanguínea e a hipóxia, que é a baixa ou falta de oxigênio nos órgãos do corpo e no seu sangue. Essa informação é muito importante, né? O radical livre não é totalmente maléfico. Dentro do organismo, o radical livre tem uma função e ele ajuda no processo de imunidade, de cicatrização, de coagulação. Também contribui para a apoptose, que é a morte programada da célula, né? Uma célula fraca, envelhecida, ela literalmente se cida para que surja uma nova e fortalecida no seu lugar. Nós temos aí, então, um processo de autorrenovação celular. E esse processo ocorre principalmente durante o sono, tá? Mas olha o interessante, o radical livre, na quantidade ideal, proporciona e ajuda nesse processo. Mas olha os efeitos negativos do excesso de radical livre. Ele causa envelhecimento precoce, a mutação do DNA que leva ao câncer, também causa destruição das membranas da célula, né? E patologias. São pelo menos 140 patologias diferentes que se atribuem à sua causa ao radical livre. Recentemente, lendo um periódico sobre radical livre, vários casos de cataratas foram associados ao excesso de radical livre. Então você consegue perceber o quão danoso é o excesso de radical livre no nosso organismo. E aí o resultado não poderia ser outro, né? O aumento das mais diversas enfermidades, aumenta de modo vertiginoso os casos de hipertensão, de artrite, derrames, de disco, diabetes, entre outras várias doenças, né? Falando precisamente aqui do câncer, que é uma doença que nos tempos atuais tomou uma proporção alarmante, talvez nós tenhamos na sala pessoas que, como eu, têm mais de 30 anos de idade. E se você, como eu, tem mais de 30, talvez se recorde que quando você pronunciava a palavra câncer, o seu pai, sua mãe ou seu avô, ele batia na sua boca, né? Mas, hoje em dia, é uma doença extremamente corriqueira, né? E que se tomou várias proporções. Mas você percebe que esse aumento das enfermidades se deve ao excesso de radical livre, que causa a hipóxia, e também a acidez sanguínea. Felizmente, a natureza disponibiliza água. E a boa notícia, meus amigos, é que a maioria dessas enfermidades ela pode ser tratada simplesmente tomando água. Notem o que disse o Dr. Laí Ribeiro, médico, cardiologista, nutrólogo. Ele disse o seguinte, acompanhe. Água determina doença, água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada, ela hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. Agora, gravem essa frase célebre dele. Ou seja, a água pode ser usada como remédio. Meus amigos, eu vou repetir o que disse o Dr. Laí Ribeiro. A água pode ser usada como remédio. É uma frase célebre e extremamente verdadeira, porque a água pode ser usada como remédio. E isso é fantástico, tá? Porque se a sua água for de qualidade, você vai ter uma água que pode tratar o seu organismo. E sabendo dessa necessidade de ter uma água que fosse praticamente medicinal, a Timol, em 2002, desenvolveu o Silocimol, para que os seus usuários pudessem ter qualidade de vida. Lembra lá do início da apresentação? Se você tem saúde, esse é o indicativo de que você tem qualidade de vida. E essa foi a missão, quando essa empresa surgiu. Você vê aí o senhor Carlos Henrique Pereira da Silva, criador, inventor desse projeto e também do produto, para preparar a água, para que você tenha mais saúde. Ele estava bem apercebido disso, de que a água pode ser usada como remédio. E se a água for usada como remédio, isso vai se traduzir em vários benefícios para o seu organismo. Tá? Bom, mas aí vamos começar a falar da empresa, começar a falar de tudo que chegou até aqui, e na sequência, aí você vai ver os resultados, ok? Então a empresa, a Timol, ela tem 13 anos de mercado. A nossa sede fica localizada em Uberlândia, Minas Gerais, e a empresa tem algo que ela se orgulha muito,
que é o atestado de idoneidade do Congresso Federal. Meus amigos, em 10, 12, 13 anos, vários segmentos entraram no mercado e já se foram. Mas a Timol, ela recebe um atestado de idoneidade do Congresso Federal. Um documento assinado por mais de 330 deputados e 3 senadores. É um indicativo de que você tem uma empresa honesta. Nesses anos, a Timol nunca deixou de pagar bônus a seus distribuidores. E isso é um motivo de orgulho, porque aquele distribuidor que tinha 20 mil para receber, recebeu. Mas aquele que tinha lá 10 reais também recebe. A honestidade. Além disso, a Timol é uma indústria. Ela produz a maioria dos seus produtos e tem várias linhas, como a linha de produtos magnéticos, também uma linha ortopédica, né? Para que você conheça um pouco mais da empresa, atualmente, a Timol tem aproximadamente 26.300 distribuidores cadastrados no país. Estamos presentes em todo o território nacional, com distribuidores em todas as regiões. E tem uma presença muito forte, né, no sul, principalmente São Paulo, na região sudeste de São Paulo, no norte do país. E agora a empresa está se consolidando como uma multinacional. Temos uma base montada em Portugal, da onde se atende os países europeus e também nos Estados Unidos. E a empresa conta com escritórios próprios espalhados pelos estados brasileiros, para que os distribuidores tenham com maior facilidade a aquisição dos produtos. E isso evita um problema que você pode ler aí, né, os atravessadores. O distribuidor adquire diretamente na empresa. E a Timol prima por uma coisa muito importante, que é o treinamento, é o suporte para os seus distribuidores. Nós temos videoconferências realizadas religiosamente, tá? Na segunda, na terça de manhã, realizada na quarta, também aos sábados. E atualmente a Timol desenvolveu e implantou a Faculdade Timol. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos 3 turmas formadas nesse final de semana. Uma turma em Feira de Santana, 2 turmas aqui em Salvador. Nós temos um escritório em Salvador e tivemos hoje a formatura de 2 turmas. Então isso realmente é extraordinário. Nós primamos pelo suporte, né? Você aí vê foto da fachada da nova sede, foto de escritório de um nível extremamente elevado, como é o de São Paulo, né? Mas o mais importante é a missão da empresa, o objetivo dela, desde que ela foi criada, né? Proporcionar qualidade de vida para as pessoas através do uso do Silosimol e do nosso sistema de trabalho.